Porque no fundo mesmo que tu consigas fazer aquela distinção bué da grande de não levar os problemas para casa, tipo, inconscientemente vais sempre levar merdas. Depois começas aí aquilo a abrir-te questões, mesmo para ti e tudo mais, Sim. e pá, isso aí é... Entras numa espiral, não há hipótese. Tu tens mesmo que te autorregular para poderes ajudar os outros a regular-te. Mas Não essa há. cena que estavas a dizer de... Achas que era importante haver uma cadeira de desporto? Sem dúvida. Porquê? Mas como é que vocês em licenciatura se sentem essa falta? Se nem é um tema, porque é que vocês sentem essa falta? Tipo, isso é bacana acontecer, sentir essa falta. Opa, porque imagina, por exemplo, olha, antes de vir para aqui, eu no fim de semana estive a pensar numa coisa que eu acho que se calhar já pensaram, que é, já alguma vez olharam para trás e pensaram o que é que me motivou a minha jornada, a nível físico, né? Tipo, do exercício e assim, o que é que levou àquilo? Eu acho que toda a gente a dada altura começa a pensar um pouquinho nisso. E quando tu estás, né, tu és jovem, primeiro passas por todo um processo, não é? Que é hormonal, físico, é Sim, é muito. tudo novo, alterações e etc. Exatamente. Yeah. Estás a estudar, não é? E de repente tu tens que ter superpoderes, tu tens que te lembrar de tudo, tu tens que perceber, tu tens que ir às aulas, tu queres o convívio social, tu queres o melhor dos mundos todos. Tens uma pressão gigante sobre ti, não é? E ainda te estás a descobrir, porque não estás completamente formado, não é? Estás no processo. E isso tudo vai-te começar a causar o quê? Ansiedade, pressão, e tu vais à procura de uma escapatória. E vais olhar para o exercício como uma escapatória. Pois é, isso parece que tipo, inconscientemente vais sempre para aí, né? É tipo meio a tua natureza. Sim, é um pouco por aí. Por exemplo, eu sempre fiz desporto, experimentei um bocadinho tudo. Eu fui do balé ao futebol. Depois tive tipo 7 anos a jogar futebol e adorava aquilo. Espera aí, vamos a falar sobre isso hoje. É super aleatório, não é? Estava à espera dessa. Mas tive 7 anos a jogar futebol, adorava, tipo, incrível. E quando fui para a faculdade eu larguei completamente tudo. Ou seja, comecei a viver uma vida que não era de todo saudável, não é? Uma pessoa vai sair à noite, come mal, não faz desporto, pronto. E a dada altura a pressão começou a aumentar e eu acabei por voltar para o ginásio e foi todo um descobrir novo, porque nunca tinha andado no ginásio, só fazia futebol, agora como é que eu vou fazer isto? E conciliar tudo foi realmente, desafiante. Mas eu acho que passa muito por aí, sim. Tipo, eu acho que nunca senti um nível de stress ou de ansiedade tão grande como senti, por exemplo, para fazer a minha tese. Uma tese é muito desafiante, não é? E especialmente na minha área, como é um pouco mais pesado, acaba por puxar muito pelo nosso lado psicológico. E, por exemplo, eu a dada altura entrei para o Muay Thai, quando estava a fazer o meu mestrado, porque queria aprender a defender-me. Pois, porque também depois começa a estar presente com os riscos que Exatamente. estás a falar, não é? Exatamente. Queria aprender muito a defender-me, para estar mais confortável. E foi bom. Mas, se nós pensarmos, toda a gente começa a fazer exercício, vem sempre de algo que gerou uma desregulação tão grande na tua vida. E aquilo parece que traz ao ponto... Exatamente. Seja, há malta que acaba um relacionamento e fica completamente destroçado. Há malta que não consegue aguentar a pressão do trabalho. Hoje em dia, a sociedade onde vivemos é stress, ansiedade, pressão, não é? Deixa-me já pegar aí num ponto que estás a falar, que é o stress do trabalho. Porque eu noto, tipo, com a malta que tenho, que isso existe mesmo, tipo, eu tenho literalmente malta, imagina, parece que vive só para o trabalho, estás a ver? O trabalho passa à frente de tudo, tirando dos filhos, que têm que às vezes ir pôr e etc, mas tirando isso, tipo, o trabalho passa mesmo à frente de tudo, e é a cena de tentar, é o nosso trabalho, tentar explicar ou tentar fazer a pessoa perceber que esta parte de cuidarem deles, tipo, também é bem importante para conseguir... Tem que ser obrigatório. Tipo, é tão importante como isso. E aquilo que eu noto é que malta que já está nesse ritmo há muito tempo tem muita dificuldade em aceitar isso ou em introduzir isso na sua rotina ou tipo ver esse lado. Ou seja, aquilo que eu queria meio tentar perceber, meio aprender é do lado de uma psicóloga ou de alguém que tem mais conhecimento nesse sentido, é que pontos é que às vezes nós podemos ir para a pessoa conseguir perceber que isto é uma cena que vai ajudá-la naquela que é a prioridade dela, que acaba por ser o trabalho. Ou seja, não é tirar a prioridade do trabalho, tipo, se a pessoa se sente bem com isso e aceita isso, está tudo bem, mas que esta parte de encaixar o treino e encaixar uma rotina que a ajude
vai ajudar nessa prioridade também, não vai atrapalhar. Eu sinto muito que hoje em dia as pessoas têm muito o estigma de isso é egoísmo, sabes? Pois, tipo, ok. tu fazes É por luxo, ti, né? exatamente, yeah. é egoísmo, não é? Tanto que, por exemplo, vocês são PTs, não é? E a malta tem muita cena de "Ia, vais pagar tanto para aquilo e não tem noção do Mas valor o PT que ainda é muito um luxo. Eu acho que é visto como, Ok. não é um luxo, devia de ser uma prioridade Pois é. na nossa vida. Nós devemos ter uma prioridade na nossa vida. A mim sempre me ensinaram, como é que tu queres ajudar o próximo se tu não estás bem, se tu não te ajudas a Yeah. ti, se tu não te metes em primeiro, se tu não... E às vezes nem não é? estás disposto a aceitar essa ajuda mesmo. Exatamente, ou seja, tem que haver isso primeiro. E eu sinto muito que há esse estigma do... Por exemplo, às vezes eu digo, olha, essa hora eu não posso, eu vou treinar. Mas isto é trabalho, trabalho, mas Puta, eu para isto estar bem no Isto é daquelas que trabalho... tu és bué da bom aí e eu claramente não consigo dizer isso ainda. Pronto. Eu tenho esta. Yeah. Epá, eu às seria. vezes... Não, mas é real, mas é mesmo. É Eu a às cena vezes de... sinto muito isso. Mesmo eu, as pessoas, por exemplo, vamos jantar fora, vamos não sei o quê, e eu escolho comer mais saudável. Mas estás a ser exagerada. Não, isso nunca vem de uma pessoa que faz o mesmo que eu. Vem sempre de alguém que não treina, que não tem cuidado com a alimentação, que não se mete em primeiro, que tem medo de dizer que não, que... Yeah. Ou seja... Tem coisas por resolver. Exatamente. Porque E no acho fundo que... isso aí é quase tu teres a coragem de assumir a tua decisão. Exatamente. E isso é uma cena bem difícil para hoje em dia cada vez mais, porque está tudo exposto e parece que toda a gente... Se tu fugis um bocadinho daquilo que é a curva, parece que pronto, vai ser toda a gente atrás de ti a falar sobre ti e isso assusta um bocado e tu de repente és ali o centro das atenções porque estás a assumir uma cena que é tua e que tu até acreditas, tipo assusta bué. Portanto, por isso é que é bué fascinante Estás a sair da manada, não és mais uma ovelha ali, estás a fazer por ti. E isso é percebido quase como se fosse... estás a ser egocêntrico, só pensas em ti, então e o bem-estar dos outros. Não, eu tenho que vir primeiro para eu poder depois dar ao outro também, poder ajudar. E eu acho que a vossa dificuldade aí é mesmo essa. É que nós estamos numa sociedade muito marcada, muito vincada por isso. Ou seja, antigamente nem sequer só via quase falar de exercício físico, né? Nós olhamos para os nossos antepassados, para as nossas avós e tudo, e isso não está muito presente. Não é? Tipo, em minha casa, eu e o meu irmão treinamos imenso, ele corre imenso e tudo, e temos que cuidar com a alimentação. Os meus pais, zero. Meu pai sobe e deixa as escadas e diz, está bom, né? Isto Porque já falávamos ontem. Nós ontem gravámos um episódio a falar também sobre isto, sobre as medidas das redes sociais serem proibidas até aos 16, etc. E estávamos a falar, de determinada altura, que antigamente existia esta normalidade de haver uma atividade física, ou de haver aquele movimento, ou ao fim de semana de irmos passear ou isto ou aquilo, mas obviamente não havia a cultura de ginásio ou de exercício propriamente dito. E hoje parece que a cena alternou. Ou seja, deixámos de nos mover tanto só porque sim e passámos a escolher fazer realmente uma modalidade ou fazer realmente exercício físico, ou treinar, ou ir ao futebol, ou alguma coisa assim do género. Por isso é que antigamente bué... O cotidiano também mudou, não é? Antigamente eles iam cavar batatas e lá está, tinham uma atividade física que hoje em dia a maior parte da malta está sentada, não é? Passa o dia assim. Portanto, é normal que antigamente se calhar não se procurasse tanto o mover o corpo porque já era o habitual no dia-a-dia e hoje não. Pronto, nós estamos sempre a mudar. Mas pronto, depois com isso, com a entrada de um sistema de trabalho muito mais sedentário, não é? É normal que agora haja aqui uma dificuldade em implementar nas pessoas que, vocês têm que fazer por vocês, não é? E se calhar aí... às vezes até passa mais por explicar se calhar a parte mais biológica da situação, não é? Uma parte mais física, na libertação de dopamina, de endorfinas, de serotonina, não é? Eu acho que é um pouco por aí. E se calhar se meterem a pessoa a experimentar, não é? Porque é assim, durante o exercício físico nós libertamos isso tudo, não é? E isso cria em nós todo um sistema de recompensa. Por exemplo, a dopamina, por causa do prazer associado a tu teres conseguido alcançar algo, não é? Não é? Teres finalizado algo, comprometeste, fizeste, sentes-te bem, acabou, bacana, eu consegui, não é? Isso vai gerar na pessoa uma felicidade ali momentânea que ela se vai lembrar. Certo. Ativa o sistema de recompensas dela. Imagina, isso que tu estás a dizer tem bom sentido, mas vai entrar aqui num ponto que eu queria falar, que é essas sensações acabam por acontecer,
se a pessoa que vai treinar, neste caso estamos a falar de ginásio, mas poderia ser outra coisa, mas Sim, que sim. vai treinar, tiver orientada, tiver a saber o que é que está a fazer. Porque aqui há uma diferença entre tu ires treinar, saberes o que é que vais fazer, saberes o teu objetivo, ou ires para o ginásio e fazer uma coisa qualquer. Ou seja, se tu fores tipo sem qualquer... Ou teres uma má experiência versus teres uma excelente experiência. Ou seja, se tu ficares traumatizado fores por ires, não tens nada específico que andes lá, não sabes bem o que é que andas a fazer, meio fazes uns treinos meio ao calhas, essas sensações que estás a dizer não vão acontecer. Podem acontecer ou mais reduzidas. Sim, se calhar as alterações hormonais até acontecem, mas a pessoa nem sequer tem noção disso. Exatamente, se calhar não se... Imagina, tu estás sozinho e daí salientar a importância do teres acompanhamento, não é? Principalmente no início, quando tu não sabes nada. Porque tu estás sozinho, tu nunca vais levar o teu corpo a um limite em que tu puxas por ele para ele poder produzir essas hormonas, haver essa libertação hormonal. Ou seja, sim, nesse sentido, sim, acaba por ser um pouco mais complicado. E tu até poderes pôr ali num sítio em que te podes estar disponível a receber a perceber essas vantagens, ou seja, existem essas alterações hormonais ou tens essas libertações de algumas hormonas que são vantajosas para, e tu conseguires estar ali num ambiente que é confortável para tu poderes simplesmente concentrar nisso. Sim. E conseguires absorver essas vantagens. Sim, depois também tens a situação que, né, tu precisas de ir já com uma cabeça de ok, eu venho para aqui para me desligar. Pois. Não é? E há muita malta que tem dificuldade nisso ao início. E é um pouco por aí, aliás, o exercício acaba por ser um escape da nossa vida normal, tentarmos... Nem sempre é fácil. Imagina, nós hoje em dia, ou pelo menos nós conhecemos 2 ou 3 treinadores que começam, se calhar os mais conhecidos, a tentar fazer esta colaboração entre a psicologia e mesmo o treino para atletas ou mesmo pessoas do lifestyle. Como é que tu vês isto, ou o quão necessário e quão prioritário até pode ser esta colaboração entre 2 áreas que claramente não trabalham uma sem a outra para conseguirem chegar um bocadinho mais além? O que é que tu achas que... Eu acho que é muito importante. E falo por experiência própria, como vos disse, quando comecei a entrar no ginásio e tudo, apesar de já fazer desporto, não tinha noção da implicação que o desporto tinha no meu bem-estar ou na parte mais fisiológica, não é? E lá está, só com o tempo é que eu me fui apercebendo, e eu acho que é super importante, porque senão tu não estás a dar valor àquilo que estás a fazer. Mas eu também acho que, ainda mais do que isso, deveria de existir muito mais, não é publicidade ou propaganda, mas existir uma maior conversa exterior para motivar as pessoas também a procurar-vos a vocês. Porque eu sinto que depois é isso. É que quando vão até vocês já têm meio caminho feito, ou seja, vocês já sabem que a pessoa está aberta, já há ali uma abertura. Agora, a quantidade de pessoas que não têm noção que aquilo vai fazer bem, que aquilo é importante, é abismal. Mas tu achas que a parte de psicólogos tem essa cena de tentar, meio no tratamento da pessoa, já começarem a incutir e falar nisso? Okay. Sim. Principalmente em casos de ansiedade, de depressão, mesmo, por exemplo, em jovens. Se vocês repararem, eu acho que o desporto, em geral, vai influenciar de forma diferente em jovens e em adultos. Não é? O adulto procura mais para espairecer, seja dos problemas em casa, seja do trabalho ou algo assim. Para os jovens pode ser incrível até num sentido de pertença, de sentirem que pertencem a algo, a um sítio, a criar uma identidade, a parte da autoestima, porque depois há isso, não é? Há muita malta que tem uma autoestima tão baixa que não olha para tentar mudar, porque nós estamos às vezes num buraquinho e é muito mais fácil continuar no buraquinho do que sair. Não temos noção do quão bonito é quando saímos cá para fora e pronto, temos isso. Acho que um bocadinho, só para não me esquecer, no seguimento daquilo que estás a dizer, pode vir aquela parte de tu até já estás a ir treinar e no treino tens que ir um pouco ao teu desconforto, tens que te permitir um bocado, tipo, que o exercício doa, que sejas esforçado. E a que ponto é que conseguimos ligar esse esforço e nós permitirmos ir a esse esforço ou essa dor no treino tem depois ligação com o resto cá fora, que é isso que estás a dizer, tipo, meio haver uma luz. E se tu pensares muito, quando tu olhas para uma pessoa que treina regularmente, o que é que vos vem à cabeça?
aquela pessoa é Confiança, consistente, confiante, epá, é regulada, não é? Tem disciplina, porque tu vês que aquela pessoa faz por ela, ela gosta dela, não é? Aquilo, lá está, por exemplo, acaba até por ser às vezes um pouco mais atraente alguém que vai treinar e que passa essas sensações exatamente por causa disso, não é? Porque é uma pessoa muito mais regulada. E mostra que tem aquela força de vontade. Por muito que nós depois vamos sempre, e nós estamos a falar sobre isto em alguns episódios, que começamos sempre a fazer algum desporto, alguma modalidade, sempre também à procura daquela aprovação, não é aprovação externa, mas de também melhorar a nossa aparência no sentido estético, obviamente. Mas a verdade é que o primeiro instinto será sempre um ato de amor próprio. Sim, completamente. E eu acho que nós depois também chegamos, mesmo como treinadores, damos isto como um dado adquirido e esquecemos de que, no fundo, tipo, a pessoa já deu um passo bem importante. Para se propor a isto, é porque ela também de alguma maneira tem essa vontade. E eu acho que isso também acaba por ser um ponto muito importante a falar. E o que é que tu achas também depois mesmo a nível de, se calhar isto já mais no terreno ou mesmo tu com algum paciente, por exemplo, no tratamento, ou não sei bem se a palavra tratamento é mais certa, mas a questão de ansiedades ou depressão, como é que tu vês o papel do desporto ou da atividade ou do exercício neste caso? Em que patamar é que tu meterias? Ok, boa questão. Eu acho que é extremamente importante. E imagina, se eu tiver para aconselhar alguém que esteja a passar por períodos muito complicados, com ansiedade, depressão, seja o que for, não é? Eu iria tentar, se calhar, puxar um pouco pela parte fisiológica, tentar mostrar o papel e a importância que aquilo vai ter no corpo dela e o porquê, não é? Porque nós esquecemos-nos disso, ok, porque é que nós nos sentimos bem depois de fazer o desporto. Nós pensamos, porque é fixe, eu senti-me bem. Mas se nós pensarmos, por exemplo, a ansiedade, o que é que ela nos faz? Tensão muscular, o batimento cardíaco começa a aumentar, a respiração fica ofegante. Ok, quando nós estamos a fazer exercício físico, o que é que acontece? Respiração ofegante, começamos a suar, tensão muscular, o coração começa a palpitar mais. Ou seja, tentar mostrar que a ansiedade, claro que depois há graus e graus, e estamos a falar de ansiedades crónicas e afins, pronto, mas numa ansiedade dita normal, não é? Os sintomas acabam por ser muito semelhantes. Varia de pessoa para pessoa, mas é muito semelhante. Então mostrar que não tem a ver com a maneira como a ansiedade é para nós, mas a maneira como nós a percepcionamos. Ou seja, se nós olharmos para a ansiedade como algo que nos pode dar energia e motivar, por exemplo, a situação causa ansiedade, mas eu posso olhar para ela de duas formas. Ou me motiva ou me bloqueia, não é? Tem a ver com a maneira como eu vou olhar para a situação e para a ansiedade em questão, não é? E tentar, se calhar, explicar isso, que o facto de nós irmos ao ginásio, quem diz ginásio, qualquer outro tipo de desporto, e sentirmos essas desregulações todas, mas nós passamos bem com aquilo, não é? No final acaba e nós temos ali picos de endorfina. Parece que vais ganhando ferramentas para lidar com a ansiedade, não é? Exatamente. Tu vais aprender a regular a tua ansiedade, ou pelo menos a percepção que tu tens do que estás a sentir. Porque tu sentes aquilo várias vezes ao dia, em intensidades diferentes, só que uma coisa é tu sentires num contexto em que tu estás a fazer por ti, que estás a treinar e estás a esforçar-te, então tu associas eu estou aqui a esmagar o músculo, não é? Entre aspas, e dói, por isso é que eu estou a sentir isto. Ou então eu estou no trabalho, tenho que falar à frente de não sei quantas pessoas e isto é desconfortável para mim. Ou seja, tem a ver com a maneira como nós percepcionamos. Assim, a ansiedade, o medo, o pânico, isso tudo é necessário para nós, não é? É o que acaba por distinguir o perigo de estarmos seguros. Portanto, não tem a ver com eliminar a ansiedade, mas sim... geri-la. Exatamente, aprender a geri-la, ganhar mecanismos para... Imagina, uma pessoa que seja ansiosa nisso que estás a dizer, eu noto isto em treino, que é a pessoa que é ansiosa quando chega a um exercício, a pessoa é sempre um pouco mais negativa, tipo, tem meio receio do exercício, às vezes, tipo, estou-me a lembrar, imagina alguém na prensa, diferente. É uma pessoa que, se tu colocas um pouco mais placas, a pessoa vai ter um bocado de receio, é uma pessoa que vai estar a fazer o exercício meio a olhar para o lado e assim porque tem algum receio de encarar aquilo, e eu acho que nós somos, não tenho certeza, nós somos bem importantes a passar a cena de, quando nós estamos a ajudar uma pessoa lá, nós estamos a dizer à pessoa que tem que controlar a respiração, que tem que estar estável, que tem que fazer a série toda do início ao fim de uma forma equilibrada, tipo, da mesma forma, não entrar em stress nem em pânicos quando aquilo começa a ficar mais difícil, controlar a série, ou seja,
isso vai ser ferramentas que a pessoa em treino vai aprender a fazer e que depois vai passar para onde tu estavas a dizer, ou seja, vai olhar para outros perigos, mas já sabe como é que tem que encará-los. Sim, e depois vai passar para tudo o resto, seja em casa, seja com os amigos, na vida social, seja no todos trabalho. Os perigos é da mesma forma. Exatamente. Pá, eu lembro-me há uns anos, eu fiz uma assim, série de prensa. Se foi há pouco tempo. Mas fiz um curso sobre os medos no nosso desenvolvimento. E aquilo foi muito engraçado, porque no final aquilo dizia, o único medo que nós realmente temos é a morte, deixar de existir, porque todos os meses vão dar aquilo, ou seja, tens medo de uma cobra, porque tens medo do quê? Que ela te morda e tu tens medo de cair. Eu lembro-me de ouvir isso num podcast do Salgueiro, que ele chegou a levar lá um psicólogo, alguém mais nessa vertente, e o gajo disse esta frase, e por alguma razão ficou-me sempre marcado, que é, tudo o que nós fazemos é só para tentarmos não morrer. Que é mesmo o nosso instinto, é sobreviver. Tipo, nós treinamos para nos sentirmos menos ansiosos ou para estarmos mais preparados fisicamente, para se sofrermos algum acidente, estarmos mais prontos para sobreviver. É sempre, é tudo. E isso é bem fascinante olhar dessa maneira. E é engraçado, tu tens medo daquilo, da finalidade que aquilo vai ter. E é giro. Eu acho que é muito giro. Mas se vocês pensarem um bocado, tipo, no impacto que vocês acabam por ter nas pessoas, se calhar vocês estão aqui a falar comigo e vocês sabem, não sei o quê, mas se calhar não imaginam o que é que vai na cabeça da pessoa quando sai dali. Por exemplo, eu sou acompanhada com PT, não é? E eu estou-lhe sempre a dizer, Barros, isto para mim é terapia. Tipo, não é só a terapia de mexer o corpo, mas a ligação que tu acabas por ter com a pessoa, a confiança que tu depositas no outro, é super importante. E o facto de teres alguém que sabe o que é que está a fazer e que te passa essa confiança, tu sais mais confiante automaticamente. Por exemplo, olha, o melhor exemplo, não é? Eu já treino há alguns anos, treino com ele sempre algumas vezes e, por exemplo, eu chego ao meu ginásio e eu vou fazer um agachamento livre. Eu não meto o peso. Não, eu não meto o peso que meto com ele. Porque a confiança que eu deposito nele é tão grande que é de género. Eu com ele, meto o peso, ele mete o peso que ele quiser, eu faço segura, né? E vai correr bem. Agora, sozinha, eu já me vou acanhar e já vou ter uma menor resistência à dor. Certo. Não me vou puxar como ele puxa por mim. Não é? Então, que eu saio de um treino com ele super feliz, radiante, né? Que a dopamina, estrogênio, tudo lá em cima. E num treino, às vezes, normal comigo, sozinha, às vezes não acontece o mesmo. É diferente. Nós, quando trouxemos aqui as nutricionistas e falámos um bocadinho disto, falámos um bocado da cena de quando nós estamos a acompanhar alguém, nós treinadores temos que um bocado ir a várias áreas. Nutrição acaba por ser bem importante para nós, ou para o objetivo que a pessoa nos traz, e esta parte também acaba por ser bem importante. Ou seja, assim como nós falámos com elas no sentido de há aqui um ponto até onde nós vamos e depois se calhar já é para elas, aqui acaba por ser a mesma cena, ou seja, eu consigo dar estratégias às pessoas, ou algumas estratégias meio que ajudam na parte da ansiedade e de estratégias de tirar um bocadinho a pessoa daquele buraco às vezes, mas há aqui um ponto onde já não é para mim, já é tipo para passar a psicóloga, ou seja, eu acho que de repente se eu falasse isso diretamente com algumas pessoas, elas iam levar às vezes um bocado um choque, porque eu acho que isto não está muito articulado. Tipo, as pessoas não têm aquela cena do psicólogo ser alguém que literalmente toda a gente precisa ou devia. Sim, o psicólogo é muito percepcionado como estou maluco. Eu estou maluco. Sim, depois tens sempre essa parte. Sim. Eu acho que mesmo alguém que esteja bem beneficia de ir. Sem dúvida. Acho, não tenho certeza. Só o simples facto de tu teres alguém do outro lado que não te vai julgar, que te vai ouvir, que não sabe nada da tua vida, vai ouvir a tua versão da tua vida, tipo, em primeira mão, não é? Eu acho que é um alívio. Pois. Tu podes ter amigos, podes ter família, podes ter o que tu quiseres e podes desabafar com quem tu quiseres, mas eles vão sempre ter outras visões. Eles já te conhecem, eles já viveram certas coisas contigo, conhecem as pessoas à tua volta, ou seja... Já vão ser tendenciosos, podem ser. Exatamente. E já nem vou entrar para a parte em que o psicólogo tem toda uma estrutura e sabe lidar com as coisas um pouquinho diferente porque aprendeu. Mas eu acho que isso às vezes também é tipo o mais fascinante. Porque a mim fascina-me eu de repente ir falar com alguém que sabe conduzir uma conversa de uma maneira tipo... Ou seja, que aquilo vai realmente trazer frutos, estás a ver? E isso quando eu estava a fazer terapia, por exemplo, era o que me fascinava mais,
Tipo, a saber que, ok, vou entrar aqui, ou vamos falar sobre determinada coisa, e nós vamos sempre chegar a algum lado. Pá, porque a pessoa do outro lado tem ferramentas para conduzir a conversa de maneira inteligente, Sim. estás a ver? Pá, e quando nós estamos a falar com amigos ou alguma coisa do género, para já o amigo está sempre a tentar dar aquela opinião um bocadinho assim, que é tipo, eu aqui é que te vou dar o sumo. E depois estás sempre a tentar descobrir, ou seja, perdem-se sempre ali um bocadinho no raciocínio. E de repente estás ali com uma psicóloga ou com um psicólogo e sabes que a pessoa tipo, vai conduzir aquilo de forma bacana, que é mesmo assim. Sim, sim. E isso depois também é fascinante. Depois Eu tenho acho aqui uma questão que é, que ponto é que do teu lado tu achas que isto pode ter impacto, que é, nós treinadores temos esta visão de que faz sentido isto ser tudo articulado e que umas coisas levam às outras, de certeza que os psicólogos também têm, ou sabem, mas provavelmente vão haver psicólogos que têm esse estilo de vida e outros que não. Ou seja, a que ponto é que eu, por exemplo, se procurar alguém, me vai fazer diferença procurar alguém que tenha esse estilo de vida e que viva isso, ou alguém que não tenha? A que ponto é que pode ou não mudar a forma como vai ajudar? Sim, estou a perceber. É assim, quem praticar desporto vai ser um pouco mais tendencioso nesse caso, não é? Mas eu penso que aí nem sequer deveria de existir essa preocupação, porque, lá está, estudamos todos o mesmo, portanto deveríamos ter todas as mesmas bases, não é? Vamos pressupor que sim, porque já vimos também muita coisa mesmo, às vezes em entrevistas e tudo que aquilo, pronto, é o que é, mas eu acredito que nem deveria de ser uma questão, neste caso. Todos deveriam de incentivar o desporto e deveriam de ter essa abertura, não é? Eu acho que mesmo, o desporto até deveria ser visto, não pode ser visto como uma solução, não é? Para a depressão, a ansiedade ou qualquer outro tipo de problema psicológico e emocional, mas sim como um tratamento natural. E até como prevenção, porque se nós pensarmos, não é? Uma pessoa que esteja a praticar exercício físico tem uma menor probabilidade de desenvolver ansiedades e depressões graves, portanto até é visto como prevenção. No fundo, se isso já está estudado, é tipo, é obrigatório. Exatamente. Tipo, ou seja, eu acho que nem deveria de ser questão, mas também temos muita malta que, principalmente a mais velha, a população mais idosa, vai para os psiquiatras, já nem vai para o psicólogo. Eu estou ansioso, estou deprimido, vamos tomar a medicação, não é? E esquecemos que, se pudermos evitar, melhor, não é? Vamos pelo lado mais natural possível, nem que seja uma caminhada. Uma caminhada ao sol, faz todo o sentido, eu acho. O que é que tu, estando muito mais presente na área propriamente da psicologia, o que é que seria uma medida que tu poderias aplicar ou achas que poderia dar o mote inicial para tentar abranger uma maior amostra de pessoas a mostrar que o exercício ou deveria ser visto como algo obrigatório, no sentido de, vai-te sempre a trazer vantagens? O que é que seria a cena que tu dirias ou aplicarias para mostrar à malta que isto realmente é vantajoso? Imagina, eu acho que deveria ser muito mais publicitado, muito mais falado, não é? Não é assim tanto. E também, a seguir depois também já explico o porquê de eu achar que se calhar também não é tão falado. Mas para além disso, eu acho que, por exemplo, as escolas, tu tens educação física. Quem é que gostava de educação física na altura? Não é? Nós, só. Isso era. Eu não gostava. Entendes? Eu não gostava de fazer cambalhotas, eu não gostava nada disso. Sim, essa parte eu... Entendes? Eu acho que tem muito a ver com a maneira como é passado mesmo nas escolas. Deveria ser feito de forma diferente, porque se isso for motivado desde que tu és pequenino, não é? A criança já vai crescer com um hábito de mexer o corpo. Aquilo já vai ser normal, porque depois é isso, é muito hábito, o desporto é um hábito. Tu ganhas aquilo, tu até te sentes mal quando não treinas, não é? Certo. E eu acho que passa muito por aí. E se calhar, por exemplo, eu cheguei a pensar, quão mau era se o teu local de trabalho incentivasse isso. Bem, falei disso ontem. Não é? Falámos das duas séries que falámos ontem em podcast. É muito bom, não é? Eu acho que, claro que tem que ser uma coisa muito bem gerida, mas isso é incrível. Isso dá-te logo outra percepção. E é a tua nova normalidade, não é? Porque de repente todo o teu cotidiano foi à volta daquilo. Exatamente. Nós ontem falámos justamente disso. O Lopes falou da cena de, em trabalho,
estar As mesmo empresas presente, mesmo. estar mesmo presente tipo, no horário de trabalho, aquele momento para, ou a empresa ter o espaço para fazer exercício, sim. ou seja qual for. Pá, nós depois estivemos aqui a falar, eu dei a medida de, no contexto da educação física, mesmo quando a malta é mais nova, o professor também ter essa parte muito mais pedagógica de ir perceber o porquê do aluno estar a fazer aquilo. Exatamente. Aquela parte emocional, estás a ver? Para criar ali uma ligação emocional, para aquilo ter continuidade. Tu vais para a educação física, tu nem percebes o que é que estás ali a fazer. Porquê isso, é que tens de fazer aquilo? Porquê é que eu Exatamente. sou obrigada a correr? Eu não quero, não me apetece, eu sou Yeah, jovem, não quero. Mas eu acho que aí era bem mais fixe tipo, explorar o porquê é que não queres, ou porquê é que até podes querer, porquê é que até podes curtir mais correr do que dar as cambalhotas, estás a ver? Exatamente. Pá, e de repente começas ali a afunilar, é certo, mas também começa a criar uma paixão à criança e aí isso mantém-se. E se tu introduzires vários tipos de atividade física, de desporto, seja o que for, tu vais ver o que é que cada criança, o que é que cada miúdo gosta mais. E ali, imagina, se tu te focares só numa coisa, ele pode não gostar daquilo, a maioria pode não gostar daquilo. Tipo, olha, eu não gosto tipo de ginástica. Sou obrigada a fazer ginástica por estar no currículo, não é? Yeah. E ele vai achar que o desporto é tudo assim. Pois. Portanto, ele não vai querer, porque ninguém lhe abriu os horizontes para aquilo. Yeah. Não dá. E mesmo no trabalho, eu sei que existem algumas empresas de moldes na Marinha que têm o espaço de... Esposos também. Sim. Também tenho alunas que a empresa tem o espaço para... Sim. Ou seja, isso já é bastante bom. Mas depois falta a outra parte. O empurrarem-te um pouco para aquilo. Certo. Não é só estar ali. Não é? Porque yeah. estás no trabalho, estás cansado. O quê? Mais uma hora ali. Yeah. Em vez de sair, sei lá, às 6, vou sair daqui às 7 e tal... Tipo, para ir para ali, não vou, estou cansado, quero ir para casa, quero não sei o quê, ainda tenho os filhos, ou seja, o que for. É um bocado por aí, né? Mas é importante, até porque isso vai aumentar o rendimento dos trabalhadores e... Já nem vamos publicar o ontem. Dissemos Não vamos isso ontem. publicar. Não dissemos exatamente tipo tudo o que... Não, mas é verdade. E depois aqui já entra também outra parte da psicologia, a psicologia do trabalho, né? No final vai tudo a dar ao mesmo. Queremos aumentar o rendimento de produções e afins, temos que ter um bom empregado ali. Para teres um bom empregado, ele tem que estar estável a nível emocional, tem que estar saudável, E o exercício vai-te fazer isso tudo e vai-te dar ferramentas para tu lidares com o stress e a frustração do trabalho também. Portanto, o que é que nós queremos melhor que isso? Certo. Agora é chegar à população nesse sentido, não é? Mostrar que o caminho é por aqui. Sim, porque tu depois hoje em dia também... parece que cada vez mais tens treinadores treinadores ou fitness influencers presentes na televisão ou nesses programas tipo da manhã, etc. Mas parece tipo que a mensagem nunca é bem passada. Se calhar tipo... Parece que a mensagem vem sempre por esta pessoa perdeu 30 quilos, agora sente-se muito melhor e calça tipo menos X tamanhos de calças ou etc. Mas tipo, parece que não vamos ao cerne da questão de perceber o que é que aquilo realmente vai mudar na vida tipo a longo prazo. Perdeste 30 kg é claro que se nota fisicamente, é claro que isso é tudo muito fixe. Mas o que é que te motivou a fazê-lo? O que é que te vai motivar a continuar? Como é que vocês criaram ferramentas para isto agora ser um hábito e não ser uma cena de plano, de ser uma cena momentânea de agora? Eu sinto muito isso. Tudo o que eu vejo é exatamente o que estavas a dizer. Perdeu X quilos, perdeu barriga, ganhou glúteo, tenho bíceps maior. Não é? Ou seja, o que é que nós criamos? O desporto vai de encontro ao nosso aspecto físico e não nos lembramos que, não é isso. Quando nós treinamos porque gostamos de nós, é uma coisa. Quando nós treinamos porque não gostamos do que vemos, é outra, energia completamente diferente. Vamos entrar aí por caminhos completamente diferentes. E lá está, tem que existir um equilíbrio e se tu entrares com uma energia do eu não gosto de mim, o que eu vejo ao espelho eu não gosto, até te pode dar motivação para tu ires, não é? Mas até que ponto é que isso depois não pode passar para um lado onde é mais obsessivo, onde vamos chegar a uma dismorfia corporal, a uma ansiedade com o corpo. E faz-te levar para tentares ir utilizar... Pronto, e depois entramos noutro meio que mesmo na cena do culturismo acontece, depois tentas... Compulsões alimentares. Sem dúvida alguma. E vais usar mais e mais e mais, ou vais fazer mais e mais e mais, quando a questão não é o fazeres mais, é o teu porquê, lá está, vem de base, né? Vem perceberes a razão real. É um bocado por aí, por exemplo. Se calhar é muito mais fácil para os PTs, não é? Para vocês tipo, mostrarem uma imagem do antes e depois do que estar ali a fazer um vídeo ou a mostrar análises do antes e depois daquela pessoa, a qualidade de vida que a pessoa ganhou. Tipo, se calhar antigamente não conseguia pegar no filho ao colo, mas hoje em dia já consegue sem dor, não é? Por exemplo, é muito por aí. Eu fui operada há uns anos ao maxilar
E uma das coisas que me disseram foi: Margarida, tu tens muita atenção no maxilar, tu precisas de colocar atenção noutras partes do corpo para teres qualidade de vida. Mudou a 100% a diferença. O facto de eu começar a treinar muito mais, principalmente treinar costas, porque isto acaba por estar tudo ligado, não é? Ganhar uma estabilidade no core, nas costas e tudo, mudou completamente. E graças a Deus eu tive um médico que se virou para mim e disse: Margarida, tenta, faz. Estás a ver? Mas podiam não me ter dito e eu... o pão comum é ter os médicos desses, estás Exatamente, a ver? é um bocado Pois, a cena por aí. depois é essa. A cena depois é essa. É um bocado Que por aí. parece que estamos todos tipo, a trabalhar para direções opostas, estás a ver? Que é tipo, o nosso Cada um na objetivo sua final bolha. é tudo. Mas tipo, o objetivo é sempre o mesmo. Que é, se nós escolhemos tipo, estar numa profissão de ajudar pessoas, pá, temos de trabalhar uns com os outros, é o que é. E tipo, vamos sempre precisar uns dos outros. Eu também acho. Eu acho que sim. Pá, mas lá está, era o que estávamos a falar ainda agora. Tem que existir todo um equilíbrio. E eu acho que é um bocado por aí que há tanta gente que fica naquela bolha de obsessão depois, que se privam demasiado, que seja o que for. E depois também temos todo um sistema muito engraçado, não é? Que só publicam, mesmo nas redes sociais ou nas notícias ou assim, quando dá mal, não é? Ainda agora antes de vir, vi uma notícia que era uma rapariga que se lesionou a fazer pilates em máquinas, ficou paraplégica ou o que foi. Pois, agora a malta vai estar toda com... Ou sei, né? Epá, eu faço pilates de máquinas, olhei para aquilo e Vai por um segundo eu assim, eita, então, mas depois tu pensas, pá, isto, porquê é que publicaram isto? É essa Porque que vai dar visualizações. Exatamente. É isso, Porque é Se disseres que Pilates faz bem, está-se bem. porque é que não publicam a quantidade de pessoas que consegue mexer-se muito melhor? Pá, eu, por exemplo, eu faço musculação, fico muito presa dos músculos, porque estou a criar muita tensão muscular. Se não fosse a combinação com os pilates pelo menos uma vez por semana, eu não me dobrava, não é? Ou seja, lá está, há quem precisa, há quem não precisa. Pronto, eu preciso, há malta que não precisa dos pilates para isso. Mas, ou seja, mesmo aí acabas por ter que juntar outras coisas, não é? Dentro do exercício físico faz bem, há malta que corre e faz musculação, há malta que vai para Tens um de saber ouvir o teu corpo. Exatamente, é super importante. No final acaba por ser muito por nós, não é? E não por aquilo que acabamos por ver ao espelho, e eu acho que aí é que está errado. É a direção do pensamento, sim. Um bocado por aí. Isso é bom take, pá. Isso é bom take.